Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os números de um Corinthians assustador, a sequência terrível que vem pela frente e o triste diagnóstico do time. Sim, os sinais são péssimos, a gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, gente, é uma realidade. Não há mais como fugir. Neste momento, o Corinthians briga para não cair. Não bastasse tudo o que aconteceu na temporada, todos os erros dessa diretoria, eles estão conseguindo se superar. O Corinthians termina o ano não de forma melancólica, simplesmente esperando o tempo passar, não é pior do que isso. O Corinthians vai terminar a temporada de 2023 desesperado para não ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Essa é a realidade do Corinthians. Não há mais como mascarar, não há mais como negar a realidade. O Corinthians não briga para ficar em meio de tabela. O Corinthians briga para escapar do rebaixamento. Estou falando isso com todas as letras porque, sim, esse é o momento do clube. O Corinthians vive um dos piores momentos dos últimos anos. E essa gestão, que está terminando sem ganhar um título sequer, pode terminar, inclusive, com algo muito pior, com algo drástico, que inclusive fez com que esse movimento que comanda o clube desde a Série B, lá em 2008, volte para lá. 15 anos depois. Olha que loucura o que está acontecendo. Tomara que não, porque ainda dá tempo. Mas assim, a coisa está ficando cada vez pior. E eu vou tentar aqui traçar um panorama do que está acontecendo, dos fatos que nós temos até agora para trabalhar com eles e qual a perspectiva. Embora sim, eu já tenha feito vídeos aqui, até otimistas, né, em relação ao trabalho do Mano Menezes, e acho que pouco passa por ele, né, porque na verdade ele tem as suas escolhas e a gente vai criticá-lo pontualmente, mas eu não posso acreditar um rebaixamento, se ele acontecer, a um treinador que começou o seu trabalho no início do mês de outubro. Isso comprova o amadorismo dessa diretoria, que fez com que um técnico começasse um trabalho no mês de outubro. Enfim, o Corinthians é o 15º colocado na tabela de classificação com 33 pontos, 3 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians tem menos vitórias do que Vasco e Santos, que hoje ocupam a zona do rebaixamento. Vitórias, o primeiro critério de desempate. O Corinthians no retorno, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, é o 18º colocado. Sim. O Corinthians tem o mesmo aproveitamento do Goiás no retorno. Em 9 partidas, uma única vitória, 6 empates e 2 derrotas. O Corinthians venceu 2 jogos nos últimos 2 meses. A única vitória no retorno foi sobre o Botafogo, vejam só, em crise com o Bruno Lage, quando emendou 3 derrotas seguidas, né, e acabou demitido depois, na Neoquímica Arena. Foi a única vitória do Corinthians no retorno. O Corinthians tem a mesma campanha do Goiás. Dá para dizer até, como é uma campanha rigorosamente igual, que é uma campanha de vice-lanterna. Porque, enfim, o Corinthians só está na frente do Goiás aqui pela nomenclatura, né? Porque o C vem antes do G. Porque, na verdade, eles têm 9 jogos, eles têm 1 vitória, 6 empates, 2 derrotas, marcaram 10 gols, sofreram 11 e têm um saldo de -1, 33,33% de aproveitamento. Inclusive, houve um levantamento de que nessa rodada, nessa mesmíssima rodada, que é a 28ª, depois ao fim da 28ª, o Corinthians em 2007, o ano que foi rebaixado, tinha a mesma pontuação. A diferença é que naquela oportunidade o Corinthians já estava no Z4, já estava na zona de rebaixamento, diferentemente de agora, tá 2 posições acima. Mas a pontuação era a mesma, 33 pontos. Vocês podem dizer que o Corinthians não briga para não cair? Que o Corinthians não briga para não ser rebaixado? Esse é o campeonato do Corinthians. Não dá pra gente falar, e isso é triste, tá? Pelo investimento, pela folha de pagamento que tem o Corinthians, pela torcida que tem, por tudo que se imaginava esse ano, você dizer que não dá nem pra gente cogitar nesse momento
uma vaga em Sul-Americana, ou até mesmo numa pré-Libertadores. Não, o Corinthians precisa pensar agora cada jogo para escapar do rebaixamento. Pode ser que daqui a 5 jogos o discurso seja outro. O Corinthians emende 3 vitórias seguidas e a gente esteja lá com o Corinthians na 10ª, na 8ª colocação pensando, bom, escapamos e agora, né, podemos pensar de outra maneira. Não é o que parece, não é a perspectiva, não é a tendência. Porque a sequência que vem pela frente ela é terrível, terrível. Ela é assustadora. O Cuiabá, que o Corinthians encara fora de casa no meio da semana agora, na quarta-feira, é um adversário espinhoso, ainda mais jogando dentro de casa. E é um inimigo direto, porque o Cuiabá é um inimigo direto, só que ele desgarrou. Ele já tem 37, ele já tá quase, sabe, quase assim, buscando o topo da água, assim, né? A superfície para respirar. E o Corinthians está lá embaixo. O Corinthians está tentando se agarrar. E vai precisar vencer fora de casa. Vai precisar buscar uma vitória, o que é dificílimo, porque esse Cuiabá também tira ponto de muita gente. Tem o Daverson aí, que é um personagem do Campeonato Brasileiro, não só pelo folclore, pelos gols que ele vem fazendo. De vez em quando perde uns feitos aí e tal, mas ele também faz os dele. E o Cuiabá tá lá, 11º colocado, gente. Tá quase escapando. E os caras vão tentar, obviamente, vencer o Corinthians para respirar ainda mais. Não vai ser fácil. O Santos. O Santos tomou uma lapada inacreditável contra o Internacional e depois perdeu do Bragantino em casa também. Mas o Bragantino faz uma campanha de campeão. Então, né, antes disso, tinha 3 vitórias consecutivas. O Santos vai querer se recuperar. O Santos está desesperado. O Santos pode estar vivendo o primeiro rebaixamento da sua história. E o Santos sabe que uma vitória lhe tira do Z4. Vocês acham que vai ser fácil? Só esses 2 próximos jogos, tá? Mas aí eu vou além. Depois de Cuiabá e Santos, o Corinthians tem ninguém menos do que o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense simplesmente voltou para brigar por uma vaga no G4. Teve uma vitória incrível contra o Grêmio fora de casa, de virada, empatou com o líder Botafogo e tá ali, tá babando por uma vaga no G4. E se não for pelo G4, pode ser na pré-Libertadores. É um time que tem investimento nos últimos anos, gastou o que nunca gastou na vida com o Alexandre Matos como diretor executivo desde que ele chegou lá, pelo investimento que foi feito, pelas contratações, mas está vendendo bem também, né? Porque tem o Vitor Roque já negociado com o Barcelona, e é um clube que frequenta a Libertadores todos os anos. Inclusive é o atual vice-campeão da Libertadores, né? Vai querer, obviamente, beliscar pontos do Corinthians. E se o Corinthians perdeu pontos pro Lanterna, por que a gente não pode imaginar que o Corinthians pode ter dificuldades contra o bom time do Atlético Paranaense? Só para ficar nesses 3 próximos jogos. Mas vamos lá, vamos mais um aí para ver se daqui a pouco melhora um pouquinho a situação. O Corinthians, então, encara o Red Bull Bragantino fora de casa. Que se a gente... Se fosse qualquer outro time, porque com o Bragantino a gente meio que não fala isso, né? Mas fosse o Palmeiras com essa pontuação, fosse o Flamengo com essa pontuação, o mundo estaria dizendo, opa, esse time aqui está disputando o título ainda. São 7 pontos e ainda tem um confronto direto. É o Bragantino. Por que a gente não diz que o Bragantino está disputando o título? Não, mas é o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, né? Uma franquia, tá indo lá, é o vice-líder, 7 pontos atrás do Botafogo e vai jogar com o Corinthians em casa. E aí? Só para ficar nesses jogos, tá, gente? Só para ficar nesses jogos, porque se a gente for além... Aí tem o Atlético Mineiro em casa, e o Atlético é um time bem estável, então eu acho que essa é uma possibilidade de vitória. Depois eu acho que é o Grêmio fora, e o Grêmio também a gente não sabe qual Grêmio vai ser, né? Se é o Grêmio que passou quase todo o campeonato no G4, ou se é o Grêmio dos últimos jogos, que tá só perdendo, tudo mais. Então também não dá. Mas o jogo é em Porto Alegre. Bom, aí depois tem o Bahia em casa, e o Bahia com o Rogério Ceni tá jogando bem. E aí vamos finalizar o campeonato aqui, ó. O Vasco fora, que é outro inimigo diretaço por essa briga, e fora de casa. E para fechar, o Inter em casa. Na última rodada. Não, na penúltima, perdão. Tem mais uma ainda. O Inter é na penúltima.
na Neoquímica Arena, onde o Inter nunca venceu, né? E depois o Coritiba fora, finalizando o campeonato, o Coritiba praticamente aqui já rebaixado, né? Eu me atentaria aos 5 próximos jogos. Cuiabá, Santos, Atlético Paranaense, Bragantino e o Atlético Mineiro. Olha, gente, eu não vejo vitória contra o Cuiabá. Acho que contra o Santos dá para ganhar. Não vejo vitória contra o Atlético Paranaense nem contra o Bragantino. E aí você tem 4 jogos em que eu só contaria aqui uma vitória. Será que vai dar? Será que vai dar? Enfim, o diagnóstico do time que eu queria dizer para vocês é que o Mano Menezes vai encarar, vai mexer no time, porque o Maicon volta de suspensão para esse jogo contra o Cuiabá no meio da semana. E tem uma dificuldade, uma dúvida no meio aí, porque será que ele coloca o Renato Augusto desde o começo? Será que o Juan Oliveira continua tendo chances? Será que o Matias Rojas vai começar como titular? E a conclusão que eu cheguei é que, cara, não importa o jogador que entre, não é mais jogador. O Fausto Vera, a gente sabe que ele é um bom jogador, mas ele esse ano não apareceu. Agora até que tá fazendo jogos razoáveis. O Giuliano a gente sabe que é um bom jogador. Tá até se desdobrando aí, merecendo uma titularidade, o Giuliano, porque o restante não dá conta. O Renato Augusto não tá conseguindo jogar. O Matias Rojas também não. O Juan Oliveira. Então, assim, o diagnóstico que eu cheguei é que não importa qual jogador você coloca em campo, eu não vejo o Corinthians consistente a ponto de nos dar um resultado, nos dar uma entrega maior que você pense, bom, com esse time aqui vai. Será que é o Pedro ou será que é o Wesley? Quando ele escala o Pedro, a gente pede o Wesley. Quando ele escala o Wesley, a gente pede o Pedro. O Yuri Alberto faz 2 gols, um jogaço contra o Fluminense no Maracanã, no outro contra o Lanterna, a bola bate na canela dele e não tem segmento. O Felipe Augusto, que foi um menino que até fez um golaço num jogo, acho que contra o Universitário pela Sul-Americana, numa jogadaça do Renato Augusto. Pô, o Felipe Augusto, né? Corpanzil, faz pivô, não sei o quê. Não consegue jogar. Não consegue jogar, tá sendo colocado no segundo tempo em que a bola bate nele e volta. O Mosquito que teve problemas físicos aí nos últimos jogos, mas o jogador que começou bem, até voltou bem, né? De lesão, fazendo gol e tudo mais. O Romero. Cara, assim, cada vez que você pensa, bom, essa é a escalação do Corinthians, vai, não vai. Mas tem opções no elenco, vai, não vai. Nem os caras que poderiam resolver, que são de um nível técnico acima. Renato Augusto, Matias Rojas, Yuri Alberto, que são caras que você pensa, pô, esses caras podem definir. Eles não estão resolvendo. Eles não estão resolvendo. E aí é triste, né? Quando você pensa que não interessa a escalação que você coloca em campo, a coisa não vai acontecer. É preciso uma reviravolta urgente. E aí eu não sei se é em termos de competitividade, se é na questão mais mental da coisa, se o Mano Menezes vai ter que tirar um coelho da cartola, vai ter que montar uma organização para o time parar de sofrer gols, porque aí é quando você está mais próximo de vencer, se você simplesmente parar de tomar, né? Daqui a pouco numa bola você faz um gol, naquele esquema reativo de jogar por uma bola, goleadas de 1-0, não sei. Eu não sei o que é preciso ser feito. O Mano Menezes é muito bem pago para isso, ele vai ter que resolver. Mas mais do que isso, eu acho que tem uma questão de cabeça. O Corinthians visivelmente ficou nervoso contra o América. E jogou pressionado, especialmente depois que sofreu o gol, dando sinais de que o time está se afetando, se abalando por estar nessa condição. Imaginem se entrar no Z4. Aí pode entrar num espiral sem volta. É um vídeo meio, digamos assim, fatalista, mas ele é para ser realista, na verdade. Para dizer para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é algo muito grave. É puro e cristalino que o Corinthians está disputando a fuga do rebaixamento. E ele é iminente. Ele é um risco grandioso, muito grande, que pode acontecer se o Corinthians não tomar os devidos cuidados. A situação é muito grave, gente. E os próximos jogos é que vão determinar tudo isso. Comentem aqui se vocês concordam comigo ou não, né? Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!